Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, né? Essa jornada tão profunda, tão ampla, tão abrangente, que com certeza está trazendo para mim e para você uma nova visão a respeito de quem verdadeiramente somos, né? Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia, estamos na lição 123. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Hoje, sejamos gratos. Chegamos a atalhos mais suaves e a estradas mais planas. Não pensamos em voltar atrás e não há nenhuma resistência implacável à verdade. Um pouco de indecisão permanece, algumas pequenas objeções e um pouco de hesitação. Mas podes muito bem ser grato pelos teus ganhos, que são muito maiores do que reconheces. Agora, um dia dedicado à gratidão acrescentará o benefício de algum discernimento acerca da real extensão de tudo o que tens ganho, das dádivas que tens recebido. Fica contente hoje em gratidão amorosa. O teu Pai não te abandonou a ti mesmo e nem te deixou a vagar sozinho no escuro. Ser grato por ele ter te salvo do ser que pensaste ter feito para ocupar o seu lugar com letra maiúscula e o da sua criação. Então, o ser que pensamos que fizemos é o nosso ego, corpo, personalidade. Não é isso? É o nosso ego, corpo, personalidade, né? Que pensamos ter feito para ocupar o lugar de Deus e para ocupar o lugar da criação. Nesse caso aqui, Jesus está falando do Filho de Deus, que sou eu e você, né? Nós que somos os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e sem pecado. Dá-lhe graças por ele não ter te abandonado e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre ti, para sempre imutável. Dá-lhe graças também por seres imutável, pois o filho que ele ama é tão imutável quanto ele próprio. Sê grato por estares salvo. Fica contente por teres uma função a ser cumprida na salvação. Sê grato por teu valor transcender em muito as tuas parcas dádivas e os teus julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como o seu filho. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ser grato por teu valor, o teu valor real, né? O teu valor intrínseco. Transcender em muito as tuas parcas dádivas, né? As parcas dádivas que o ego nos dá. E os teus julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. Então, quando você se critica, quando você diz coisas ruins ao seu próprio respeito, então você está fazendo julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. Então, se você ainda não parou com esse mau hábito, e eu vou confessar para vocês que é difícil, né? Hoje mesmo aconteceu uma coisa comigo pela manhã, e eu na academia de ginástica, e eu voltei para casa me recriminando, né? Então, quando nós insistimos com esses julgamentos mesquinhos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando esse ser que Deus estabeleceu como seu filho. Nós estamos negando a nossa verdadeira identidade, portanto, nos afastando dela. Entendem o que eu estou falando? Claro, gente, que nós vamos cometer equívocos, né? É claro que nós vamos cometer os nossos equívocos. E é claro que nós vamos precisar ter atenção com os nossos equívocos.
Claro. Mas eu me julgar, eu me criticar, não vai me ajudar muito. Vocês entendem? E assim, o que aconteceu comigo hoje pela manhã foi uma coisa muito tola, muito tola. Mas eu percebi, eu ouvi essa voz interior me recriminando, né? E dizendo pra mim que eu deveria ter agido de forma diferente, né? E eu sei que essa voz que fala desse espaço de crítica e de julgamento é a voz do ego. Não é a voz amorosa do Espírito Santo que está tentando corrigir o meu rumo. Essa vem depois. Essa tá embaixo. Essa é a voz que sussurra. É a voz suave, é a voz que fala com calma, é a voz que fala comigo quando eu estou no meu silêncio, quando eu estou aberta para ouvir. Não é a voz que me critica e que vem acabar comigo e dizer que eu não faço nada certo e que eu nunca vou conseguir acertar, tá? Então isso é muito importante. Às vezes só, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes só o fato de a gente ler as lições ou o texto de um curso em milagres com mais atenção, nós vamos pegar detalhes tão amorosos do nosso mestre para conosco. O nosso contra-regra acabou de chegar, né? Porque ele não pode ver uma porta encostada, que ele tem que entrar, né? Você vai me ajudar, meu filho? Ajuda sim, que sua mãe adora quando você ajuda ela. Né? Então, assim, nós vemos tanta amorosidade de Jesus se referindo a nós, né? Então é isso. É isso. Ah, que bom, foi deitar. Ah, Deus seja louvado. Agora vocês estão vendo ali o rabo dele? Vocês estão vendo em cima do rabo dele que tem uma mancha que parece uma bolinha? Aquela mancha é um coração grosseiramente desenhado. É exatamente um coração, né? Eu costumo chamar ele de bunda de coração, né? Estão vendo ali em cima do rabinho dele? Agora deve estar dando para ver melhor. Vocês veem, no minimamente dá para ver uma bola, né? Se você olha bonitinho de perto, é um coração mal desenhado. É como se ele tivesse uma mancha de coração no chakra da raiz dele. É muito lindo. Aslinho, olha pra gente, olha, para as pessoas verem os seus olhos azuis lindos. Olha pra mãe, meu filho. É isso que eu adoro em gato. Você pode chamar o gato quantas vezes você quiser que ele não vai te obedecer. Maravilhoso, né? Enfim, meus queridos, é isso. Olha, meu amor, olha pra gente agora. Olha pra câmera. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos que não olham mais para baixo, para o pó, né? Para a matéria, né? Hoje entoamos a canção do agradecimento em honra ao ser que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele, em Deus, né? Então, qual é? Em cima do meu computador, meu filho? Gente, 1 minuto aqui. Eu tenho que tirar o gato de cima do notebook. Em cima do notebook, um gato de quase 6 quilos não tem como, né? Mas o objetivo dele é causar, porque ele já veio pra cá, tá? O objetivo dele é causar. Causar na hora do vídeo, é o esporte favorito dele. Hoje entoamos a canção do agradecimento em honra ao ser que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele. Hoje sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado fazer. Meu filho, 1 minuto. Hoje é um daqueles dias animados. Não vamos sozinhos e damos graças porque na nossa solidão um amigo veio para nos falar do verbo salvador de Deus. E agradecemos a ti por tê-lo ouvido. O verbo de Deus não tem som se não for ouvido. Ao agradeceres a ele, os agradecimentos são teus também. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo.
por mais poderosa que seja a voz que a diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Então, olha que frase interessante. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo. Por mais poderosa que seja a voz que a diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Então, se eu não me abrir para ouvir a mensagem da voz que fala por Deus, ela não vai poder me salvar. Se eu não criar na minha vida um espaço diário de tempo para eu falar com Deus através da minha oração e ouvir a Deus através da minha meditação, então essa mensagem ela não vai ter como me salvar. A mensagem está lá tocando, né? Deus é como se fosse uma estação de rádio. Deus está lá, uma estação de rádio eterna, uma estação de rádio forte, potente, onipotente, onisciente, onipresente. Uma estação de rádio que é, como é que eu vou dizer para vocês, eterna, ela toca por toda a eternidade. A grande pergunta é, eu vou me sintonizar com essa estação de rádio? Ou eu vou me distrair com as trocentas estações de rádio do ego? Uma que vai tocar samba, a outra vai tocar pagode, a outra vai tocar um funk do Tigrão, a outra vai tocar o heavy metal do seu Ozzy Osbourne, a outra vai tocar Katy Perry, a outra vai tocar Madonna. Então, essa é a minha escolha, né? E isso é muito legal, porque traz toda a responsabilidade de volta para mim. E ao trazer toda a responsabilidade de volta para mim, traz todo o poder de volta para mim, né? Graças sejam dadas a ti que ouviste, né? Nós ouvimos, porque nós estamos aqui. Então, em alguma medida, estamos ouvindo. A cada ano que passa, a cada ano que a nossa prática se aprofunda, essa voz vai ficando mais forte. Nós estamos nos abrindo mais para ouvir. Queremos ouvir a voz de Deus falando conosco hoje. Repita comigo. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus falando comigo. Ah, Jaque, aí eu vou começar a ouvir vozes. E aí as pessoas vão dizer que eu tô ficando esquizofrênico. Não. Você vai saber diferenciar a voz por Deus das vozes do mundo. Mesmo que essas vozes do mundo sejam do outro mundo, porque claro que tem gente que ouve espírito. Claro. Né? Mas você vai saber diferenciar. Eu consigo diferenciar a voz do Espírito Santo dentro de mim para a voz dos meus guias espirituais. Meus guias espirituais são maravilhosos. Meus guias espirituais servem a Deus, servem ao Espírito Santo. Mas quando eles falam comigo é diferente de quando é a voz do Espírito Santo que está falando comigo. Ah, Jaque, você é maluca. Bom, pode ser. Aí eu só posso dizer para você que você está fazendo uma aposta aí de me ouvir todo dia. Né? Porque a voz do meu ego, ela fala para mim diariamente que eu sou um engodo, que eu sou maluca, que eu falo loucuras num canal público no YouTube, que eu engano as pessoas, que eu a cada dia que passa eu tô piorando, que daqui a pouco uma ambulância de um hospital Felipe Pinel aqui na Urca vai vir me buscar. A voz do meu ego fala isso pra mim diariamente. Mas eu não dou muita bola, não. Eu falo pra ela assim, oi Stitch, tudo bem com vocês? Vocês sabem que o nome do meu ego é Stitch, né? Por sinal, eu trouxe o Stitch aqui pra casa e não sei onde eu coloquei ele. Depois tem que achar. Eu vou botar ele aqui pra participar dos vídeos com a gente. Graças sejam dadas a ti que ouviste, pois vens a ser o mensageiro que traz consigo a sua voz e a deixa ecoar por todo o mundo. Hoje recebe os agradecimentos de Deus ao dar graças a Ele, né? Aquilo que eu dou, eu recebo.
aquilo que eu recebo eu dou. Pois ele quer te oferecer os agradecimentos que tu lhe dás, já que ele recebe com amorosa gratidão as tuas dádivas e as devolve 1000 vezes, 100.000 vezes maiores do que quando foram dadas. Ele abençoará as tuas dádivas compartilhando-as contigo, e assim elas crescem em poder e força, até que encham o mundo com contentamento e gratidão. Recebe o seu agradecimento e oferece-lhe o teu durante 15 minutos 2 vezes hoje. E compreenderás a quem ofereces a tua gratidão e a quem ele agradece quando estás lhe agradecendo. Essa santa meia hora dada a ele te será devolvida na proporção de anos para cada segundo, e poder para salvar o mundo com rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a ele. Então aqui, fazendo um paralelo com a live de domingo sobre a reencarnação, essa não foi uma das lições que o Dr. Kenneth citou, que eu levei para vocês na live de domingo, mas nessa frase aqui ele está claramente falando das nossas muitas vidas na terceira dimensão, no espaço-tempo, porque ele está falando de muitas eras, né? Ele está falando que cada segundo que nós dedicarmos a praticar essa frase, essa lição de hoje, agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim, elas vão ser devolvidas na proporção de anos, né? Com rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a ele. Então, hoje, fundamentalmente, nós temos uma lição que nos fala da gratidão, do sentimento de sermos gratos a Deus, né? Recebe os seus agradecimentos e compreenderás o quão amorosamente ele te guarda na sua mente. Quão profundo e ilimitado é o seu cuidado para contigo. Quão perfeita é a sua gratidão a ti. Lembra-te de pensar nele a cada hora e dá-lhe graças por tudo o que ele deu ao seu filho, para que ele possa erguer-se acima do mundo, lembrando-se do seu Pai e do seu ser, né? Então, eu me lembro do meu Pai, eu me lembro de Deus Pai, e eu me lembro do meu ser, eu me lembro que eu sou a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Assim como você é o filho, a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado, tá bom? Então, o que eu quero explicar para vocês hoje é que quanto mais nós focarmos na gratidão, mais nós receberemos, tá? A gratidão, ela tem o poder de aumentar as dádivas à nossa volta. E às vezes, gente, é uma coisa de perceber mesmo, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você tá chateado porque você vai numa festa, vai num evento social e você gostaria de ter uma roupa nova para você vestir. E você naquele momento não tem dinheiro para comprar, não pode comprar. Você vai ter que escolher uma roupa antiga do seu armário e ir com essa roupa. E às vezes, só de você se abrir em gratidão, você está na sua prática de gratidão, isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou dando esse exemplo, você vai encontrar lá no fundo do seu armário uma roupa nova e bonita que você nunca tinha usado, né? Você se abriu para perceber, através da prática da gratidão, aquilo que você já tem. A prática da gratidão, ela tem que ser concentrada no momento presente. Eu agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim todos os dias, mas é no aqui e agora. Eu tenho um emprego horrível, eu agradeço. É esse emprego horrível que faz com que eu tenha dinheiro para pagar meus boletos no final do mês, né? E é nesse emprego horrível, entre aspas, que eu vou ter que ficar até eu poder aumentar o meu nível elevar o meu nível de consciência a ponto de eu atrair um emprego melhor. Então eu abençoo o meu salário, eu abençoo o emprego que eu tenho, eu abençoo o meu empregador, né? E aí eu tenho um emprego maravilhoso, né? Eu pessoalmente já disse para vocês e vou dizer de novo, eu tenho um emprego maravilhoso. Todos os dias eu agradeço muito a Deus.
na hora que eu chego na minha instituição. Eu agradeço muito a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu trabalho com pessoas que eu amo, para pessoas que eu amo. E eu trabalho acima de tudo para Deus. Eu peço a Deus diariamente que eu seja um instrumento da vontade dele no meu trabalho, para que eu possa levar luz para as pessoas que têm contato comigo no meu trabalho, para que eu possa ser um feixe de luz. A gente vai ver já isso no textinho da Mary Ann. Mas eu quero convidar vocês hoje a gente fazer uma oração. Então, abra no livro de exercícios, na lição 123, e olhe o parágrafo 3. E nós vamos fazer essa oração hoje em primeira pessoa, agradecendo. Por que eu vou fazer isso com vocês hoje? Porque se eu falar para vocês fazerem, talvez vocês não façam. Então, a gente vai fazer, nós vamos fazer juntos agora. Senhor, hoje te damos graças por você não ter nos abandonado e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre nós, para sempre imutável. Senhor, hoje lhe damos graças também por seres imutável, pois o Filho que ele ama é tão imutável quanto ele pois o Filho que tu amas é tão imutável quanto tu próprio. Hoje agradecemos por estarmos salvos. Hoje agradecemos e ficamos contentes por termos uma função a ser cumprida na salvação. Hoje agradecemos pela consciência de que o nosso valor transcende em muito as parcas dádivas e os julgamentos mesquinhos de nossos egos sobre aquele que Deus, nosso Pai, estabeleceu como seu Filho. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos que não olham mais para baixo, para o pó. Hoje, entoamos a canção do agradecimento em honra ao ser, que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele. Hoje, sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado fazer. Parágrafo 2, versículo 2. Hoje ficamos contentes, em gratidão amorosa. O nosso Pai não nos abandonou a nós mesmos, nem nos deixou vagarmos sozinhos, a vagar sozinhos no escuro. Hoje somos gratos por Ele ter nos salvo do ser que pensamos ter feito para ocupar o seu lugar e o da sua criação. Hoje damos graças a Deus. Hoje agradecemos ao Pai por suas dádivas para nós. Muito obrigada. Amém. Nossa, essa oração vai te poupar algumas vidas aí, tá? Que você não vai ter que reencarnar. Você já está aprendendo a virtude da gratidão. Lembrando que nós vamos trabalhar nós temos a tríade ímpia, que é pecado, culpa e medo, e nós temos uma tríade santa, que é aceitação, perdão e gratidão. Não é essa a nossa tríade santa? Então, nós precisamos, a nossa função é perdoar, mas nós temos que aprender a arte da aceitação da realidade tal qual ela se apresenta e a arte da gratidão. Nós agradecemos por tudo. Nós agradecemos por absolutamente tudo. Se o pneu furar, a gente agradece. Como? Não sei. De repente vai vir uma pessoa me ajudar e eu vou fazer um novo amigo. Nós agradecemos por tudo. Nós não nos limitamos a agradecer por aquilo que a gente tem. A gente agradece também por aquilo que a gente não tem. Porque aquilo que a gente não tem, o não ter, vai nos ensinar a valorizarmos muito mais quando aquilo que a gente quer ter chegar na nossa vida. Vocês já pensaram nisso? Talvez você hoje valorize muito uma determinada coisa.
Vou falar do meu exemplo, né? Como eu fui uma criança pobre, eu valorizo tudo que eu tenho. Tudo meu é muito bem cuidado. Eu cuido das minhas coisas com muito carinho, com muito apreço, porque eu não tive quando eu era criança. Então, quando eu tinha, isso também foi uma coisa que eu aprendi direto com os meus pais, os dois, tanto papai quanto mamãe. A cuidar do que a gente tem. Já falei pra vocês. Se eu troco o meu celular, o celular antigo eu dou pra alguém ou eu vendo. Porque ele foi muito bem cuidado, porque é tudo muito bem cuidado. Eu valorizo muito a matéria que se aproxima de mim, né? Enfim, passemos agora para o texto da Marianne Williamson, que é o texto do dia 123 do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, tá? Vou deixar o caminhão passar aqui. Não é o ferro velho já passou hoje. Com a graça de Deus, o ferro velho já passou. Um caminhão. Então ela diz assim: não é o que eu faço, mas na verdade quem eu sou que determina a qualidade da minha vida. Não é o que eu faço, mas verdadeiramente o que eu sou que determina a qualidade da minha vida. Então, o que eu sou? Eu sou uma vibração. Eu sou uma frequência energética ambulante que sai por aí disfarçada de Jaqueline. Eu sou uma frequência energética. Se vocês observarem o mundo a partir dessa perspectiva, vocês vão ver que tudo tem uma frequência energética. As coisas inanimadas e os seres vivos. Uma planta tem uma frequência energética. Um gato tem uma frequência energética, né? Ontem eu estava vendo um videozinho curto da Dolores Cannon e ela falando uma coisa sensacional a respeito dos gatos. Sensacional. Ela falou assim, os cachorros, eles interpretam o mundo através do cheiro, né? Através do faro, do olfato, né? Então o cachorro, ele tá sempre interpretando aquilo que chega perto dele através do olfato. O gato não. O gato, ele vê a energia das coisas. O gato, dizem, né, os espiritualistas, que o gato é o ser vivo sobre o planeta Terra que tem a maior quantidade de cristais de quartzo na glândula pineal dele. Então, o gato é um mestre espiritual por natureza. O gato é telepata, né? O gato, ele tem todos os sentidos psíquicos dele abertos. Né? Acho que é por isso que eu sou tão louca com gato. E o demônio branco tá aqui embaixo da mesa, graças a Deus, aquietou, né? Porque de bonzinho, esse gato, ele só tem a aparência, tá? Porque esse gato, ele é mega mimado e autoritário. E isso não é culpa minha, não foi culpa minha, ele veio assim. Eu não estraguei o meu gato. Antes que você resolva vir aqui dizer nos comentários que eu estraguei o meu gato e que agora eu estou reclamando dele. Eu não estraguei, esse demônio veio desse jeito, tá? Eu chamo ele de demônio branco. E agora tem um demônio preto correndo aí pela casa, tá? Muito bem, meus amores. Então, voltando. Ela dizia que o gato, ele vê uma frequência energética. Porque se você sair, se você se desacoplar do metaverso e você começar a olhar com o terceiro olho, com os olhos do terceiro olho, você vai começar a ver frequências energéticas. Então, é o que o gato já faz, naturalmente. Ele vê uma frequência energética. Ela falando, né? E de repente, aquela frequência energética se aproxima dele e assume uma forma. Por isso que o gato é tão bom para avaliar a índole das pessoas que frequentam a sua casa, né? Vou ser muito franca com vocês. Raras vezes aconteceu. Muito raras vezes aconteceu. Eu tenho gato desde sempre, desde toda a eternidade. Eu não vivo sem gato. É a minha única dependência. Eu sou gato dependente. Mas se aparecer alguém na minha casa e os meus gatos não gostarem, eu não convido mais essa pessoa para vir e eu vou reavaliar minha relação com ela, com ele. Normalmente não acontece isso.
Normalmente o que acontece é o contrário. Os gatos vêm, os gatos cheiram, os gatos se esfregam. Claro que tem um gato que é mais sociável do que o outro, mas ok. Mas o gato sempre vai dar o aval dele, tá? Então o texto dela diz o seguinte. Deixa eu ler até o título de novo, né? Que vocês já esqueceram. Não é o que eu faço, mas em vez disso, mas verdadeiramente quem eu sou, que determina a qualidade da minha vida. Então, gente, primeiro eu sou. Primeiro eu sou. Depois eu faço. Depois eu tenho. Primeiro eu sou. Primeiro eu sou a abundância. Depois eu trabalho em algo no qual eu sou bom e produtivo. E aí eu tenho muito dinheiro. Mas eu tenho que ser a frequência da abundância. Eu preciso incorporar isso. Essa é uma das minhas lições tridimensionais. Tá? Eu falei do ferro velho, agora ele tá subindo de novo. Ok? Então, primeiro eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou. Como assim, Jaque? A prosperidade, a abundância, a provisão infinita são atributos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu posso convocar para mim, pedir para fazer o download dessas frequências divinas. Bomba d'água velha. Hoje ele inovou. Bomba d'água velha. Compra cobre, compra chumbo, compra alumínio e compra metal. Então, como eu digo para vocês, cobre, chumbo e alumínio não são metais, né? Ah, Jesus, nos ajude. Então a mensagem diz: eu centro a mim mesmo no amor no meu coração, no amor dentro do meu coração, para que ele possa ser um farol de luz para quem quer que seja que eu encontre e onde quer que eu vá hoje. Eu não preciso me preocupar com o que fazer e com o que dizer. Aí tem aquela oração maravilhosa de Um Curso em Milagres. Porque o espírito do meu verdadeiro ser irá guiar os meus pensamentos e ações. Então vamos pedir ao Espírito Santo hoje que guie os nossos pensamentos e ações. Por favor, ó Divino Espírito Santo. Ele está me dizendo aqui para eu parar de debochar do homem do ferro velho. Não vou parar. Minha função mais elevada e maior missão é simplesmente estar em qualquer ser a qualquer momento a pessoa que eu sou capaz de ser, estendendo o amor de Deus através de mim a todos aqueles no mundo. Então eu brilharei e serei radiante e sentirei a alegria do meu verdadeiro self, do meu verdadeiro ser. A oração. Querido Deus, eu me rendo a você no dia de hoje, para que eu possa encontrar e ser quem eu realmente sou. Amém. Então eu preciso me render a Deus, me entregar a Deus, para que Deus possa me mostrar quem eu sou verdadeiramente. A lagarta, ela vai precisar se render àquela experiência de tecer o casulo, entrar no casulo, ficar lá um tempinho e depois sair borboleta. E esse processo não necessariamente será um processo confortável, né? Então, se a gente fizer um paralelo entre esse processo e o nosso processo de amadurecimento emocional e psicoespiritual, que é o objetivo de Um Curso em Milagres, né? Repito para vocês, Um Curso em Milagres é um trabalho de transformação das nossas mentes. É um livro de psicologia espiritual. Esse é o objetivo dele, né? Então, o que acontece? Lá, a lagartinha, a primeira fase do trabalho dela, ou a primeira fase do processo de transformação dela vai ser de muito trabalho. É ela que tece o próprio casulo. É ela. É ela que vai trabalhar. E aí ela tece aquele casulo em volta de si mesma, não é isso? Ela vai tecendo, tecendo, tecendo. Aí ela entra lá um tempinho dentro de si.
ela se volta para dentro, ela se volta completamente para dentro. O mundo exterior não tem mais grande apelo para ela. Ela sabe que para ela virar borboleta, ela vai ter que voltar-se para dentro. Aí ela fica lá uns diazinhos, eu não sei quanto tempo é, uma semana, 2. E aí depois, quando ela passou por essa transformação, que é a transformação pela qual nós estamos passando, o que acontece com ela, meus queridos? Ela vai ter que fazer um tremendo esforço para sair daquele casulo no qual ela mesma se encerrou, mas que agora não serve mais. Agora ela vai ter uma existência de borboleta, né? Vocês sabem que esse final de semana lá no Sítio Ingá me aconteceu uma coisa hilária. Hilária. Vocês vão acreditar porque vocês já me conhecem aqui há mais tempo. Lá é um lugar que tem uma natureza muito bonita e é um lugar muito bem cuidado. Se você estiver no estado do Rio de Janeiro, super recomendo Pousada Engá, Teresópolis, a mais ou menos 1 hora, a mais ou menos meia hora do centro de Teresópolis, tá? Não é difícil de chegar. E aí, muito bem, tinha uma borboleta amarela muito grande voando, mas ela tava com a metade não, talvez 1/3 da asa dela, de uma das asas dela, quebrada. Então ela tava voando com uma certa dificuldade. Aí ela ficou voando em volta de mim, uma borboleta amarela grande, assim, desse tamanho. E aí ela pousou. E aí, gente, eu me aproximei dela e eu toquei as asas dela e ela não se mexeu. E aí eu comecei a fazer carinho nas asas dela. E ela ficou ali, recebendo o carinho. Eu fiz carinho durante algum tempo e depois eu fui embora e ela continuou posada ali. E depois, no final do último dia, quando a gente já estava encerrando o nosso trabalho, apareceu uma borboleta negra, parecendo essa blusa assim, toda negra, linda. E ela ficou voando lá, do lado de fora da janela. Foi muito especial, né? Uma grande mensagem, uma mensagem de transformação para dentro. Negro, né? Muito bem, meus queridos. Então, pra gente terminar aqui o nosso comentário do dia, amanhã eu espero começar a falar com vocês a respeito da nossa terceira ferida, né? Que é a ferida da humilhação. Mas hoje nós vamos dar continuidade aqui para finalizar a leitura do capítulo sobre culpa do livro Terapia do Coração Aberto, do Bob Mandel. Tá bom? Então o capítulo é Culpa, a máfia da mente. Continuando de onde a gente parou ontem. A sua consciência nunca é culpada. Ela é a voz da sabedoria que leva a sua culpa para cima e para fora, restituindo a sua inocência ao seu trono natural. Como a culpa é uma função da autodesaprovação, o antídoto é uma forte dose de amor por si mesmo e de perdão. Então, como é que nós combatemos a culpa? Como é que nós combatemos aquelas culpas que nós guardamos lá desde a nossa infância? Com auto-perdão e com auto-amor, né? E o próprio auto-perdão é um ato de auto-amor, autocompaixão. Em geral, você se sente culpado por fracassar, por ter sucesso, por julgar, por sentir. O remédio é aceitar todos esses aspectos de si mesmo e parar de usá-los para demonstrar aqueles pensamentos mais negativos que você cunhou, né, acreditou, percebeu, enfim, no momento do seu nascimento, que compõem o seu trauma de nascimento. Mas se a sua consciência o estiver incomodando, não há quantidade de perdão ou de aceitação que o faça por si mesma se sentir melhor. Por exemplo, se você for um mentiroso compulsivo e a sua consciência o recordar de dizer a verdade, perdoar-se por não mentir não será o bastante. Você deve acabar com o hábito dizendo a verdade. Você deve estar disposto a mudar de comportamento. Se você se sente culpado por ter sucesso, o perdão é suficiente.
Por outro lado, se a sua consciência lhe diz para pagar os impostos e você se perdoa por não fazê-lo, então isso é apenas a metade do processo. Você deve pagar os impostos. Talvez você esteja tentando evitar pagar seus impostos porque na sua mente impostos e morte parecem ser ligados um ao outro. Por que ele está falando aqui dessa ligação entre os impostos e a morte? Porque tem um ditado nos Estados Unidos em que eles dizem que só há duas coisas certas na vida. A primeira são os impostos e a segunda é a morte, tá? Isso não vale muito aqui pra gente que é brasileiro, né? A integridade é o que produz totalidade na sua vida. A integridade é o resultado da integração do seu eu espiritual ao seu comportamento cotidiano. A falta de integridade é o que desintegra a totalidade, causando uma descontinuidade em sua vida. Portanto, é prático seguir a sugestão da sua consciência. É apenas Deus dizendo a você o que é bom para você, o que vai torná-lo mais feliz. A consciência é o seu perfeito consultor pessoal. É o seu anjo da guarda. Se a consciência é a voz da bondade em seu coração, o que é bom? Segundo o dicionário, bom significa próprio, benéfico, real, saudável, feliz, suficiente, valioso. Ruim é o que não é bom, o que não é como deveria ser, desfavorável, falsificado, faltoso e insalubre. Bom é o que nos leva para o bem maior, seja o amor de Deus, o bem maior para o maior número de pessoas. Essa frase aqui é totalmente Seichonoye, né? O mestre fala isso, que nós temos que trabalhar no lugar onde nós pudermos fazer o maior número de pessoas felizes. Bom é também aquilo que aumenta o nosso bem-estar mental, físico e espiritual. Mal é aquilo que nos desvia do caminho. A bondade é a entrada para o nosso mais recôndito espírito perfeito, e o mal é a direção que se afasta do espírito, do amor e da energia criadora. Pode-se pensar no bem como o poder criador do universo e no mal como a perversão desse poder para fins destrutivos. Bom é o que abre o seu coração e ruim é aquilo que o fecha. A história do Jardim do Éden trata da origem do bem e do mal. Enquanto comeram da árvore da vida, Adão e Eva iam bem. Tinham integridade porque eram nutridos pela própria vida, que é boa, inteira, completa, perfeita. Vocês veem de onde eu tiro as coisas, né? Eu nem lembro, porque a última vez... Eu li esse livro já umas 10 vezes, mas a última vez que eu li esse livro já deve ter pelo menos mais de 5 anos, né? A gente fica lá repetindo. Preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Da ciência do bem e do mal. Cometeram um erro fundamental em seu pensamento. Você vê que ele não diz que você cometeu um pecado. Ele traz a exata noção de um curso em milagres. Cometeram um erro fundamental em seu pensamento. Se enganaram, se equivocaram, né? Supuseram que, estavam separados de Deus, e o conhecimento era a maneira de vencer a separação. 2. O mal era algo que merecia ser estudado e a vida não era boa, suficiente nem completa, o que não era verdade, não é verdade. Assim como o pensamento é criativo, eles criaram mais mal para estudar. Eis o que é a tentação, atrair mais mal para si, fingindo que isso é uma busca valiosa. A expulsão do Jardim do Éden foi apenas o resultado lógico de preferir estudar o mal, o que não existe no paraíso. Os ingredientes do mal são a tristeza, a miséria, a dor, a doença e a morte, que não existiam no Jardim do Éden. O pecado envolve punição, porque a nossa separação ou o erro do alvo, como no arco e flecha, da nossa bondade essencial. O pecado é um pensamento errôneo
cujo resultado é a direção errada, né? Então em alguma língua aí, me parece que no aramaico ou no hebraico, a palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo, tá? Daí a corrupção nas traduções, né? Dizendo que Jesus falava que ia lá salvar a gente, livrar a gente lá dos nossos pecados, né? Então, errar o alvo, né? No japonês, o grande mestre Masaharu Taniguchi, ele faz um paralelo aqui na Humanidade Isenta de Pecado, que eu não vou me cansar de pedir para que vocês leiam. Ele diz que o pecado é o encobrimento da verdade, que o pecado é o encobrimento da imagem verdadeira do homem, do ser real, que é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, eu e você. Seu vizinho também, seu ex-marido também e a sua ex-mulher também, tá? Muito bem. Os caminhos para voltar a Deus são, antes de tudo, reconhecer os erros dos seus pensamentos e ações. A vida é, em sua essência, uma série de lições de amor. Se você não estiver feliz, interrogue a sua mente até descobrir e reverter o seu mau pensamento, mal entre aspas. Perceba que todos os aparentes obstáculos são apenas oportunidades de crescer disfarçadas. Tome o mal pelo que é, rebelar-se contra a boa vida. Satanás foi o primeiro rebelde, né? Então, não foi isso que o filho pródigo fez? Ele não se rebelou contra a própria boa vida? A vida na casa do pai dele era maravilhosa. Ele falou, não, eu quero sair daqui. Eu quero viver outras experiências, né? Foi isso que em algum momento nós escolhemos fazer. O tomador de decisões em nossa mente optou por isso. Hoje você pode optar novamente por entrar no metaverso e fazer um novo corpo. Olha aqui, ele continua. Isso é um chamado para que todos os filhos e filhas pródigos voltem para casa. Você pode fazê-lo. Até voltar para casa no seu coração, a porta para o mundo está fechada para você. Prefira o caminho dos bons atos, gentileza, generosidade, perdão, amor. O propósito dos bons atos não é obter aprovação ou amor. Isso aqui é muito importante. Como dizia a minha professora, isso aqui é enorme. O real propósito dos bons atos é exprimir, expandir e desenvolver o seu espírito essencialmente bom. O real propósito dos bons atos é você se lembrar de quem você é. Quando você está sendo gentil, amoroso, generoso, você está sendo quem você verdadeiramente é. Então você está se alinhando com o seu ser real. Aí você pode falar, mas aí ninguém me retribui nada. Eu sou o otário da turma. Não tem problema. Você faz por você, você não faz pelo outro. Você faz para expressar quem você é. Não para que o outro te dê algo em troca. Tá? Não tô aqui aconselhando, vocês a serem capazes de ninguém, de forma nenhuma. Mas você pode, novamente, estabelecer limites de forma amorosa. Se você conseguir estabelecer limites de forma amorosa, você não será um capacho de ninguém. Tá? E tem muita gente boa aí no mundo esperando para trocar com você. E tem muita gente aí no mundo que vai ser um receptáculo muito feliz da sua bondade, da sua generosidade, da sua amorosidade e do seu perdão. A evolução em seu sentido mais elevado é o resultado dos bons atos. E a razão para isso é que os bons atos criam integridade, ao passo que os ruins criam desintegração, destruição e morte. Pensamentos, palavras e ações bons sustentam o crescente alinhamento e integração entre mente, corpo e espírito. Reconheça que o bem é o que é real e que o mal é uma ilusão muito perigosa, que não vale a pena buscar. Pense assim, há uma lei divina, uma lei espiritual e uma lei física. A evolução passa da divina para a espiritual e desta para a física, daí voltando para a divina.
De acordo com a lei divina, você é sempre bom e perfeito, e é inevitável que todos os espíritos cheguem a percebê-lo. De acordo com a lei espiritual, o pensamento é criador, você tem livre-arbítrio e pode criar ou destruir como melhor lhe aprouver. De acordo com a lei física, toda ação tem uma reação e toda causa um efeito. A lei física governa o reino do comportamento, e quanto mais você preferir alinhar o seu comportamento cotidiano com a lei divina, tanto mais você experimentará a integridade na sua vida. A bondade é a essência do amor, e um coração aberto é um coração bom, saudável, feliz e sábio. Aí ele pede para a gente fazer um exercício. Que eu vou pedir para vocês fazerem hoje. Faça uma relação de verificação de integridade. Relacione as principais áreas da sua vida: relacionamentos, trabalho, lar, saúde. E verifique o quão íntegro você está sendo em cada uma dessas áreas. Nos seus relacionamentos, você está dizendo a verdade, amando a si mesmo e respeitando os outros? No seu trabalho, você está fazendo uma contribuição com o máximo da sua capacidade? Está recebendo o dinheiro que merece? Está no emprego certo? No seu lar, você está mantendo em ordem o espaço em que vive? Saúde, você está cuidando do seu corpo? Verifique essa relação diariamente, fazendo sua a intenção de alcançar 100%. Quando negligenciar uma área, perdoe a si mesmo, verifique por que isso ocorreu e volte a se comprometer a fazer aquilo que o faz sentir bem. E aí, a gente finaliza, né, o capítulo da culpa. E amanhã a gente vai falar então da ferida da humilhação, né? O que é importante também mencionar no encerramento de hoje, né? Encerrando esse vídeo hoje, né? A gente está na gratidão, e a gratidão também ela é um bom antídoto para sentimentos de culpa, tá? Ela é um bom antídoto. Então, deixa eu ler novamente a lição de hoje. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Então, quando eu agradeço, e quando eu torno um hábito, um dever, inclusive para mim mesmo, para comigo mesma, para com Deus, agradecer, eu não deixo muito espaço para culpa, né? Porque a culpa, como parte da tríade ímpia, ela tá assentada no conceito do pecado, no conceito de pecado, melhor dizendo. E a nossa tríade santa, aceitação, perdão e gratidão, ela é um antídoto para a tríade ímpia. Ela é o antídoto, né? Então, se eu sou grato, eu estou obrigatoriamente experimentando a minha inocência. Então, hoje eu peço a você que assegure a sua criança interior da inocência dela. E treine com ela para que vocês sejam gratos e gratas, né? Uma das coisas que mais me deixa triste atualmente é que eu vejo as crianças e os adolescentes não sabendo mais ser gratos, né? Parece que os pais se esqueceram de ensinar a virtude da gratidão às crianças, aos adolescentes, aos jovens adultos também. Então eles tomam tudo como garantido. Isso é muito triste. Isso vai trazer muita escassez para a vida dessas pessoas. Porque se você faz algo para mim que de forma alguma é a sua obrigação, e eu, no meu entendimento narcisista, egocêntrico, eu acho que você não fez mais do que a sua obrigação, então eu não abro espaço para receber mais, né? Tem pessoas adultas também que são assim, infelizmente. Pessoas que fazem alguma coisa, que recebem alguma coisa e são incapazes de dizer um muito obrigado, né? Às vezes você dá uma carona para uma pessoa, uma coisa boba, você dá uma carona e a pessoa não te agradece. Ah, muito obrigado.
Muito obrigada, você me deu uma carona. Você dirigiu para mim durante o percurso inteiro. Além de eu ter te dado uma carona, eu fui seu motorista, né? Podia ter te dado carona no táxi. Te dei carona no meu carro. Né? Às vezes você dá um biscoito para uma pessoa e ela não te agradece. E isso tá se perdendo, e isso é muito triste. E isso abre uma corrente de escassez na nossa vida. Não sabermos ser gratos. Porque às vezes a gente não reconhece que aquilo é uma dádiva na nossa vida. Aquilo é uma dádiva. Eu ganhei uma carona. Eu ganhei um biscoito. Eu fui entrar no shopping e uma pessoa abriu a porta para mim. Agradeça, agradeça, agradeça. Quando você se cansar de agradecer, agradeça novamente. Agradeça por essas dádivas infinitas e elas vão continuar se reproduzindo e chegando na sua vida. Vocês entendem? Agradeça a pessoa que limpa a sua casa. Agradeça um livro que uma pessoa te emprestou. Agradeça uma comida que a pessoa levou para você e não te cobrou. Agradeça. Agradeça. Faça uma lista de gratidão hoje. Agradeça tudo que você tem na sua vida. Você vai ficar chocado em ver quantas coisas boas e maravilhosas você tem na sua vida. Agradeça. Eu acho que com esse episódio da pandemia, sabe? Eu acho que esse episódio da pandemia, ele trouxe um efeito interessante sobre algumas pessoas. Algumas pessoas cujos trabalhos eram tidos como garantidos, ficaram sem trabalho na pandemia. E aí? Os clientes foram embora. Então, muitas pessoas que não sabiam agradecer pela existência dos próprios clientes, aprenderam, né? Então que a gente não precise de mais uma pandemia para aprender a ser grato, para aprendermos a sermos gratos, para aprendermos a aceitar, para aprendermos a perdoar. Que a gente possa aprender tudo isso no nosso dia a dia, sem precisarmos ficar doentes, sofrer um acidente de carro, ser internado num hospital. Que eu possa aprender a agradecer hoje. Hoje, aqui e agora. A minha vida é abundante. E como eu tenho uma vida abundante, eu tenho zilhões de coisas para agradecer. Você pode, inclusive, agradecer um telefonema que você recebeu de um amigo. Já pensou nisso? Eu sempre agradeço. Puxa, obrigada por você ter me ligado. Muito obrigada pela sua mensagem. Muito obrigada por você ter respondido o meu e-mail tão rápido. Eu sempre agradeço. Mas, gente, a minha escola é Seichonoye, né? A nossa saudação é bom dia, muito obrigado. Então, ficamos aqui. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.